Pessoal, começou a gravação da aula, tá? Então nós estamos na nossa segunda semana do curso de organização e arquitetura e organização de computadores, do curso de licenciatura em computação da UAB, vinculado ao campus do IFTM Parque Tecnológico. Beleza, pessoal? Boa noite a todo mundo, tá? Essa semana, como eu já tinha comentado com vocês aí, vocês têm um encontro presencial amanhã, no dia 8/11, onde vocês vão fazer a apresentação do artigo que eu passei para vocês, um trabalho em grupo, tá? O artigo é para ser entregue até domingo, certo, pessoal? Então, assim, então o artigo é o trabalho escrito e a apresentação, aí e aí a atividade da aula presencial seria a apresentação, que vai ser amanhã, beleza? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente dar seguimento na disciplina. Visualizando, pessoal? Vocês... Visualizando? Eu não estou olhando as mensagens aí. Alguém fica aí com com meu assistente. Pode, que aí se alguém mandar alguma mensagem, me parar a minha apresentação. Pode ser, pessoal? Quem se candidata? Pode ser você, Thales? Pode sim, professor. Tranquilo. Não, então beleza. Pessoal, eu vou revisar a aula passada que eu vou seguir base esse livro texto que eu passei para vocês da UAB. Eu vou dar uma revisãozinha da aula anterior. A gente falou sobre os conceitos básicos. Aqui no livro aqui ele apresenta uma figura de uma placa-mãe. Então essa placa-mãe aí vai conectar vários dispositivos. Nela a gente tem, dentro, parece muito parecido esses computadores aí, que é até interessante a gente falar, e eu falei muito da arquitetura de von Neumann na aula passada. Então aí a gente vê os elementos dessa arquitetura de von Neumann. Processador, unidade lógica de processamento, a gente tem as memórias, a memória principal aí, que é a memória RAM. A gente tem os positivos, tem ainda uma memória secundária, que é o disco rígido aí, certo? Pode ser um SSD, vamos dizer, que vai estar conectado. E a gente tem os dispositivos de entrada e saída, como placa de vídeo, placa de expansão de rede, interface Bluetooth, e aí tem um N placas aí, certo? Então, pessoal, então é esse desenho, por exemplo, dos computadores que nós temos hoje, é muito parecido com aquele desenho que foi construído lá por von Neumann. Certo, pessoal? Tranquilo aí? Posso passar? Então, assim, que esse computador faz? A gente tem lá, se chega as informações e ele vai o quê? Digitalizar essas informações. Como que essa informação ela vai chegar e ela vai ser digitalizada? Ela vai ser digitada em que tipo? Vai ser o quê? Esse algarismo aí que a gente está falando, binário, a gente define ele como bit. Aqui tem uma definição de bit. E esse bit, a gente falei um bit. Um bit, ele é representado. Então a gente vai representar ele por dois valores, 0 ou 1, certo? E aí a gente tem o código binário. Tá certo? Aqui, ó, nos sistemas binários, ao contrário dos sistemas de numeração decimal, que vão de 0 até 9 algarismos, e até o algarismo 9, né? Do 0 até o algarismo 9, que a gente Estou tem... vendo um Windows 7 por aí. Isso, esse Windows 7 aqui, ele tá me dando trabalho, vou ter que trocar ele. Já tá já mandando aqui, falando que não tá atualizado, vou ter que trocar. Só porque esse computador, ele tem 14... Vou interromper, ele tem 14 anos, eu tenho um sentimento por ele, tá há muito tempo aí comigo. Ele tem 16 de RAM, então por isso que ele ainda está suportando bem. Então assim, eu uso ele para aula, para essas questões assim. Beleza? Então vamos continuar. Então a gente está aqui falando sobre essa questão de números binários, essa informação digital. Então a gente tem o 0, 1 é a forma de apresentação e a gente tem essa informação. Tem alguém aí que nunca tinha visto falar sobre esse número binário?
falar, numeração binária. Acho que todo mundo já viu falar, vocês já fizeram introdução à computação aí, né? Informática básica, então falou sobre esse sistema binário. Não é isso, pessoal? Então, pessoal, a gente tem esse binário, a gente tem lá 4 bits, a gente fala esse naible, né? Mas assim, o que é mais interessante que a gente interessei, que é o byte é o que? 8 bits. Por exemplo, tem informações aí, por exemplo, o endereço de rede, ele é composto por 32 bits organizado em 8 bits. Então, cada octeto, então a gente divide, que fala que o endereço IP ele é dividido em 4 octetos. E isso seria 4 bytes, valores ali que estão em 4 bytes, certo? E esse valor aí tem um código ASCII aí que ele define aí, por exemplo, em 8 bytes, a gente vai do valor 0 até o 255, os 8 bytes. E a gente tem a palavra que vai em 16 bits, dobro palavra, que aí a gente vai com 32, e esse quadro palavra aí que a gente vai para 64 bits, que a gente trabalha com esses outros, os computadores hoje, os sistemas operacionais aí trabalham com esses 64 bits. Então a gente tem aí, a gente fala em kilobits ou kilobits, a gente está relacionado a bits. A gente utiliza muito essa expressão bits quando a gente fala em transferência. Taxa de transferência. Qual que é a velocidade da minha internet? 100 megabits. A gente fala transferência, a gente fala em bits. Quando a gente fala muito em armazenamento, a gente fala em bytes, tá? Então a gente fala, eu tenho um HD de 1 terabytes. Entenderam isso como essas unidades medidas? Então a gente tem kilobits, megabits, gigabits, terabits, certo, pessoal? Então a gente tem aqui, e aqui tem uma tabela aqui com essa várias definições, pentabits, hexabits, zetabits, octabits aí com as definições aí, tudo em potência de 2. Potência de 2 por quê? Porque a gente tem 2 bits, então tudo é potência de 2. Por exemplo, se eu tenho eu tenho o bit 0 e 1. Então, por exemplo, em decimal, a gente tem 10 algarismos, que vai de 0 até 9. Então, a gente tem potências de 10. Certo? Tranquilo até aí, pessoal? Certo? Pessoal. Vocês estão vendo meu bloco de notas? Quero explicar um negócio aqui para vocês. Sim. Por exemplo, que número é esse aqui? Tem nomenclatura ou um número? Não, número mesmo. Que número é esse? 1253. 1253. Concordam comigo? Isso no sistema decimal. Que valor é esse aqui? Seria o valor 3, né? 3. Por que 3? Porque ele é uma unidade, é 10 elevado a 0. Concordam comigo? Sim. Então isso aqui, pessoal, aqui, por quê? É 10 elevado a 0. Concordam comigo? Que valor é esse aqui? Dezena. Não, esse aqui. Qual que é o valor dele? 50. Por que você sabe que é 50? 10 elevado a 1. Não é isso? Que valor é esse aqui? 200. Porque é 10 elevado a 3. Concordam comigo? Desculpa. Voltando. 10 elevado a 2, não é isso? Que daria 100, não é isso? 100 vezes 2 dá 200. Que número é esse aqui? 1000, não é? Porque é 10 elevado a 3. Certo? No sistema binário, como que eu vou converter o número? Por exemplo, 0, 1, 0, 1. Como que eu vou converter isso aí para decimal? Que número é esse? Se a gente quiser converter ele para decimal. Aí aqui a gente vai 1. Vai ser 2 elevado a 0. Que valor que é esse? Vai ser 1. Vou fazer dessa forma aqui para a gente ir somando, correto? Que número é esse?
vezes 2 elevado a 1. É 2, não é? Vezes 0 vai dar o quê? 0. Zero. Que número é esse aqui? 2 elevado a 2, não é isso? Que número é esse? Vai ser 4, concordam comigo? Uhum. Que número vai ser esse aqui? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 0, 0. Concordam comigo? Que número é esse aqui? 2 elevado a quanto? A 4. Concordam? 2 elevado a 4. Então, 2 vezes 2. Não, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Não é isso? Então, a gente vai ter 16. Que número é esse aqui? 16 mais 4, 20. Não é isso? A gente vai ter o número aqui, 21. Correto? Que número é esse? 21. Professor, nesse caso aí, a gente faz da direita para a esquerda, que a gente está colocando em ordem Isso. que os números representam, do menor valor até o maior valor. Por isso Isso. começa da direita para a esquerda. Não, da esquerda para a direita, né? Ah, porque você foi da direita para a esquerda. Não, porque aqui a tela fica... Certo? A gente começa aqui, ó, do menos significativo. Então, o que acontece? Ó. Foi esse número que eu coloquei, não foi? Pera. Não foi. Foi isso, não foi? Então, do menos significativo para o mais significativo. Certo? Ah, esse aqui está à direita e esse aqui está à esquerda. Tá certo. Você está certinho. Tá? Porque 0 à esquerda não vale nada. Certo? Se eu colocar aqui, ó, 0 à esquerda não vale nada. Já viu aquela expressão, 0 à esquerda? Sim, pessoal? Então vamos interagir aí, ó. Oi, pessoal. Beleza? Então, se for 0 à direita, ele tem valor, muda o valor do número. Posso continuar? Vocês estão interagindo? Deixa eu ver se está interagindo. Então, beleza. Então, assim, pessoal, eles podem me interromper, viu, Thales? O pessoal mandar mensagem lá, eu vi. Então, a gente tem os números binários aí, como eu comentei com vocês. Só revisando algumas coisas. Clock. Clock seria... A gente vai ter um clock que o computador, entre o dispositivo receptor e o transmissor, que ele vai estar sincronizado para fazer isso. Então, por exemplo, a gente tem o clock do processador, ele vai ter aquela velocidade que ele vai estar, quantos ciclos, que a gente falou que em hertz, que seria quantos ciclos por segundo que ele vai estar executando. Então, 1 GHz, ele tem 1 gilhão de ciclos por segundo. Certo, pessoal? Então, isso a gente vai ter isso. E a transmissão de dados, como aqui a digital aí, então a gente vai transmitir bit a bit no canal de comunicação. Então, ele vai ser... E essa comunicação de dados, ela acontece em paralelo. Então, por exemplo, eu tenho um barramento de 64 bits. Então, eu estou transmitindo 64 bits ali dentro daquele barramento. Se for 32 bits, eu estou transmitindo 32. Então, é uma transmissão ali paralela ali nessa transmissão. Então, essa transmissão, por exemplo, principalmente quando a gente está falando em redes de computadores, que vai ter eletricidade, pode ter interferências eletromagnéticas ali, pode ter alguns bits corrompidos. Então, isso aí, como por ser corrente elétrica, pode acontecer isso. Então, você tem que criar, que a gente chama isso de ruído, tá? Beleza? Taxa de transferência, a gente fala em bits por segundo, e aqui 64 bits com clock de gigahertz. Só falando aqui como seria essa taxa de transferência. Certo?
Então, a gente falou, eu falei na aula passada sobre a máquina de Pascal, sobre o ENIAC, então eu falei um pouquinho sobre esse desenvolvimento deles aí. A gente entrou no modelo de von Neumann, a gente falou como que esse computador era organizado, ele tinha uma unidade central de processamento, a gente tinha os dispositivos de entrada e saída, a gente tinha as memórias, certo? Então a gente escreveu essa aqui, a memórias, unidade de controle aqui, que seria da unidade central de processamento, e tem dispositivos de entrada e saída. A unidade lógica aritmética, que realiza as operações, né? As operações lógicas, que seria booleanas, e ou não, certo? E as aritméticas, que seriam as operações de adição, subtração e multiplicação. Na aula anterior eu expliquei isso bem mais assim detalhados, mas assim eu estou só revisando aqui a questão do para seguir de acordo com a apostila. Então a gente tem aqui as memórias, processador, os periféricos, tem o barramento que tem a comunicação disso. Nesses sistemas de arquiteturas modernas aí, o barramento é um grande problema. Então, esse barramento, muitas das vezes é o gargalo, porque tem um grande processamento, e quanto você mais busca essas informações mais distantes do processador, sem ser das suas memórias ali, ou dos registradores do processador, ou das memórias cache, ou buscando essa informação na memória principal, você tem que passar pelo barramento. E muitas das vezes, até mesmo os dispositivos, por exemplo, de memória, ele tem uma velocidade de leitura e escrita muito menor do que o processador, ainda mais que esses processadores aí com múltiplos núcleos que a gente tem hoje em dia, certo? Então, por isso que foi a ideia de ter essas memórias já na unidade central de processamento, que aí já é um processador. Então aqui seria a parte de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade central de processamento. Essa unidade central de processamento ela é composta por quem? Por registradores, pela unidade lógica aritmética, pela unidade de controle e pelas memórias ali, que é as memórias caches. Então, o processador, qual que é a função do processador? Processar as informações. E quando os computadores foram criados ali, os computadores eram monotarefas, eles executavam somente o quê? Uma tarefa por vez. Os sistemas operacionais eram monotarefas. Então, assim, a gente executava somente o quê? Uma operação por vez ali, ou um programa que você inseria, que tinha os cartões perfurados, entrava ali dentro, certo? Então, isso não era, não, por exemplo, não seria usual hoje no mundo que a gente executa várias operações ao mesmo tempo, e esses computadores, eles passaram, os sistemas operacionais desses computadores passaram a ser multitarefas e tem múltiplos usuários, certo? Então, essa unidade central de controle aí, a gente chama ela de CPU também, que vem de Central Processing Unit, né, do inglês. A gente fala a CPU do computador, que a gente está falando ali do processador do computador. Muitas das vezes, antigamente, o pessoal falava a CPU do computador já definia pelo gabinete ali onde está os dispositivos do computador, mas não é. Quando a gente está falando em CPU ali, a gente está falando de quem? Do processador do computador. Tá certo, pessoal? E hoje, por exemplo, esse poder de processamento, até mesmo para fugir até desse barramento, hoje nos computadores modernos, até nas placas de vídeos, hoje a gente chama de GPU, que é uma Graphic Processing Graphic Unit, que seria de processamento gráfico ali, que é um processamento dentro da CPU, já renderizando vídeo, o pessoal utiliza muito para mineração de dados. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? As informações? Não, passou. Por que eu estou aqui até? Certo? Então aqui, então qual que é a função desse processador aí? Ele tem a função de quê? De processar essas informações, ele busca essa informação onde? Na memória RAM e armazena ela onde? Ele armazena esses valores aqui onde? Nos registradores, certo? E depois que ele processou essas informações, ele pode transferir essas informações, por exemplo, quando o processo, todo programa que está em execução no processador ali, ou toda instrução que está sendo executada ali pelo processador,
que seriam instruções de programas, por exemplo, vocês aprenderam algoritmo aí. Então, por exemplo, aquelas instruções ali que estão sendo executadas, elas vão ser armazenadas. Se o processador, por exemplo, aquele programa perdeu a execução do processador, escalonou outro processo para ser executado, o que vai acontecer? Aquelas informações que ele estava executando, ele parou na instrução ali, ela vai ser armazenada nos registradores do processador. Caso os registradores não armazenem essa informação, aqueles valores vão ser atualizados na memória RAM. Tá certo, pessoal? Então, os registradores ali são memórias temporárias ali de valores presentes no processador. Eles são carregados com valores de memória necessários para a execução de uma instrução, sendo que a instrução seria por exemplo, um código de um programa ali falando x mais 1, ou instrução. Aí isso é uma instrução, sendo também utilizado para armazenamento dos resultados dessa instrução. Por exemplo, a variável x é igual a y mais 1. O valor de 1 é armazenado nessa variável x, ou o valor dessa operação y mais 1 é armazenado nessa variável x. Certo, pessoal? Então, aqui a gente tem os barramentos aqui para acessar... Professor, essa nova memória que eu vi falar hoje... Pode falar. Que está saindo... Pode falar, compartilha com... Sabendo. Essa nova memória que está saindo agora, acho que está querendo ser implantado até 2038. Acho que vai ser acho que é PCM, um tipo de memória mais rápida que o SSD e mais resistente que ele. Certo. Mas aí, o que acontece? Eu esqueci. Robson, né? Wagner. O que acontece? O grande gargalo, por exemplo, mesmo que ela tenha uma velocidade de armazenamento, mesmo que ela seja forte, o grande gargalo do processador é buscar essa informação na memória RAM. Porque ela tem que passar pelo barramento, certo? E hoje, quando a gente pensa assim, em chip de CPU, já colocaram lá quantos núcleos lá dentro? Foram diminuindo. A aula passada eu falei da evolução dos computadores. Começaram com o quê? Com as válvulas, foi para os transistores, circuitos integrados, ultramente integrados, não é isso? E aí, o que acontece? Aí a gente achou que vamos diminuindo o tamanho, aí a tecnologia foi aumentando dos chips. Foram colocando mais núcleo ali dentro. Mas a memória ali dentro, que tem ali dentro do processador, essa memória aqui, ela é limitada. A cache L1, L2, aí ela é limitada. O valor das memórias de registradores aqui, que seriam as memórias temporárias para realizar as operações, também são limitadas. Então, isso é o grande problema aí que a gente tem hoje, falar assim, o grande gargalo aí seria esse barramento aí, certo? Por exemplo, em termos de armazenamento, tudo, isso aí, quanto você mais buscar, por exemplo, se você pensa, quer ver você trabalha com manutenção, né, Wagner? Você comentou isso comigo, não é? Já trabalhei um pouco já de manutenção, hoje atualmente estou trabalhando como professor. Isso. Mas você já observou o por exemplo, quando você formatava um computador, ele tinha um HD, e você mudava ele para o SSD, a evolução era grande? Sempre melhora um pouco o demais. processamento. Principalmente quando você vai inicializar o sistema. Quando você inicializa o sistema, você não carrega vários arquivos? Isso, por exemplo, quando você estava renderizando um vídeo, era outra coisa. Tá certo? É outra máquina. Por quê? Muito mais rápido. Quando eu estou querendo te dizer isso, surgiu uma tecnologia melhor com o SSD aí para a gente acessar. Claro que vai melhorar em termos de velocidade. Isso é inegável. Certo? Só que eu achei que a memória ultimamente está com esse novo Windows hoje, a memória está ficando mais pesada, que antigamente que você rodava em 4 GB, hoje já está travando o computador. Mas por que? Meu computador mesmo. Meu computador mesmo, eu tive que aumentar a memória para 8 GB. Isso. O que aconteceu? Mas por que está acontecendo isso? Por causa que hoje cada vez mais os gráficos estão mais robustos. Por exemplo, eu te falei que eu estou com a maquininha aqui que eu estou insistindo ainda com o Windows 7. Por que eu estou querendo usar o Windows 10 para frente? Por quê? Porque eles têm um gráfico muito mais pesado.
Concorda comigo? Por exemplo, tem uma maquininha aqui que ela tem 8 GB de RAM. Então, assim, cada vez mais hoje, por exemplo, os sistemas operacionais hoje, eles estão muito mais próximos de uma tela de um celular, concorda comigo? Aqui era um sistema onde tinha um menu, olha aqui para você ver, você acessava o menu. Hoje, quando você abre a tela, é uma tela que está pegando a máquina toda. Assim, o sistema operacional, você está acessando vários, é bem parecido com o smartphone. Aí esse sistema, ele é muito, ele fica assim ótimo para você usar, por exemplo, em um tablet, em sistemas que é com touch, certo? Então, assim, cada vez mais essa evolução, hoje o usuário está muito ligado à interface gráfica. A gente saiu lá, por exemplo, da evolução anos atrás, que a gente tinha era tela preta. Vamos falar assim, vamos falar aqui, 30 anos atrás, 95 já tinha, vamos falar aí, 33, precisa 34. Muito não, professor, uns 15 anos atrás, 15 anos atrás, quando lançou o Windows 7 mesmo, que mudemos do XP para o Windows 7, assim, a gente já sentiu, na época a gente sentiu uma boa mudança. Eu em 94 eu tinha 11 anos. Eu fiz um curso de MS-DOS, certo? Sim, eu fiz um curso de datilografia e depois eu fiz um curso de introdução a DOS. E aí, o que acontece? Em 2006 eu fiz um curso de informática que era, já com sistema operacional, eu usei o Windows 95. Aí depois 98, depois o 2000, depois XP, tudo nessas interfaces aí. Teve ainda o tal do Windows Vista, eu acho, e depois aí o Windows 7, e aí o Windows 10, aí depois, como você falou, aí depois do Windows 7 já é muito parecido, por exemplo, muito parecido aqui com essas interfaces aqui. Eu usei o Windows 8. Windows 8 eu achava legal ele. Aí, assim, trabalhei uns bom tempo com ele. Então, assim, o que acontece? Isso vai evoluindo, essas máquinas em termos de parte gráfica, então vai demandando mais da arquitetura, certo? Ainda mais hoje, agora a gente tem um outro fator, né? Que a gente tem inteligência artificial aí já processando bastante coisa, certo? Então, professor, essa parte de processamento gráfico, né, que é o GUI, ela foi criada para ser computador, ser um produto comercializado, um computador doméstico. Como o senhor tinha falado na aula anterior, a Apple desenvolveu essa interface gráfica justamente para poder vender o computador. Porque antes, como era no DOS, o pessoal não conseguia usar aquilo como um produto doméstico. Isso, porque aí, para conta disso. Aí criou os computadores pessoais, né? E aí isso criou as interfaces, e aí a web ela já começou a ficar mais atrativa e veio com o surgimento do web, das pessoas poderem se relacionar. E assim, aí foi notícias, aí depois foi o sucesso das redes sociais, aí depois foi o sucesso, a época dos vídeos, né? Você gerador de vídeo, né? Então aí virou tudo, aí mudou a forma da gente fazer tudo, né? Aí hoje a gente, comércio eletrônico, acessar banco, identificação, isso mudou, isso é uma evolução muito grande aí. A gente mudou a forma como que as pessoas fazem praticamente tudo. Por exemplo, hoje eu quero olhar quanto que está a temperatura do ar-condicionado da minha filha, do quarto da minha filha. Você clica no aplicativo, você está acessando. Eu quero ver como que está lá em casa. Será que está chovendo? Clica, você tem um monitoramento. E aí entra a tecnologia de internet das coisas, que aí é um conceito que vem mudando. A gente passou de uma época que a gente passou de gerador de conteúdo, agora a internet das coisas, e agora a gente está entrando em outra era, que é a era da inteligência artificial, né? Então, assim, vai mudar muito a forma aí de interação também, certo? Então, vamos seguir aqui. O clock do computador, já falei, que seria o ciclo dele lá, de fazer as operações, né? Você já tinha falado. Então aqui você tem o clock, aí esse clock ele vai ser sincronizado ali e você vai estar realizando aquelas operações naquele clock. E você vai ter a frequência de realização daquele ciclo do clock
daquele processamento. Aí a arquitetura processador, deixa eu aumento aqui para vocês. A gente tem memória, dados da memória, banco de registradores aqui. Aqui a gente tem a lógica de controle, né, que é as instruções do computador. Aqui a unidade de lógica aritmética que a gente vai estar fazendo aqui. Então, aqui ele dividiu registradores, aqui, pontos flutuantes e inteiros. Então, aqui, sinais de controle. Então, assim, basicamente é dividido em vários blocos. Mas essa figura aqui não representa tão bem o que acontece. Isso aqui é a unidade lógica aritmética, onde que vai realizando as operações. Essas instruções aqui de memória, que a gente tem a unidade de controle, que a gente chama de UC, que é a unidade de controle, certo? Que aí ele vai fazer as operações. A gente tem a pilha de instruções, que as instruções ali do processo vão ser carregadas para essa pilha de instruções. A gente tem o CP, que é a próxima instrução que vai ser executada, o contador de instruções. Qual que é a próxima instrução do processador? Vai estar ali fazendo, certo? Aí tem aqui, ó, as unidades operacionais aqui. A gente tem a unidade lógica aritmética, né, onde vai usar as operações aritméticas e lógicas do computador. Então, ali operações simples como de adição, subtração, multiplicação, divisão, unidades booleanas como e ou not, certo, pessoal? Aqui, ó, isso aqui que é essa figura que eu queria mostrar. Então, a gente tem a unidade lógica aritmética, tem a unidade de controle, unidade lógica aritmética, que vai ter os registradores, o resultado que vai ser armazenado nos registradores. Tá? E aqui tem um código de condição aqui que vai ser a instrução que vai ser executada ali. Certo, pessoal? Então, aqui, o AC, né, que é o que eu falei, que vai ser o registrador que vai armazenar as operações, utilizando o resultado dela fornecida. Tem a unidade de controle aqui, que a sua principal finalidade é fornecer sinais de controle que gerenciam o fluxo de inteiro de dados do processador. Ele coordena o instante preciso em que ocorre a transferência entre os componentes do processador e a execução das próximas instruções. Ele carrega, essa unidade de controle aqui, ele vai ter, o que vai ter nessa unidade de controle? Ela vai ter o registrador de instrução, que eu chamo de CI, que é o controle de instrução, a pilha de instruções, onde que essas pilhas vão estar apontadas, e sempre esse contador de instrução está apontando para a próxima instrução a ser realizada, certo? E aí você tem o banco de registradores aí, que vai ficar armazenando as informações, o registrador das instruções, que é o que vai estar armazenando que seria a pilha das instruções ali, que vai estar armazenando, e esse processador ele tem um clock ali, que é o relógio dos ciclos dele que ele está fazendo. Então, aí a quantidade, por exemplo, eu tenho 1 GHz, é o ciclo dele, qual que é o tempo de execução desse ciclo, e ele é sincronizado. E além disso, quem faz esse processador ele tem que decodificar as instruções. Essas instruções são em linguagem bem de baixo nível, então aí ele vai receber essas instruções, por exemplo, ele identificar que aquela instrução realiza uma operação, por exemplo, booleana, ou aquela instrução realiza uma operação de adição. E aí a gente fala muito isso em código assembly, que seria da implementação dessas instruções. Então, essas instruções lá, você vai ter, e esses endereços de memória que a gente vai ter no processador, a gente chama isso de endereço de memória. Aí a gente chama, que aí ele vai ter armazenado, e eles vão passar por quê? Nos barramentos. Aí tem o interno de dados, que vai transferir os dados entre o registrador e os registradores em unidade lógica aritmética, barramento interno de endereços, que vai ser onde que vai estar a transferência de endereços entre os registradores. Você vai transferir diretamente para aquele endereço que está ali, aquele valor. E o barramento de controle, que vai armazenar as instruções de controle, que vai realizar o processamento por exemplo, quando uma instrução ela vai deixar de ser executada pelo processador, manda um sinal, é a próxima instrução que vai ser executada. Então, é o caminho utilizado para transferir os sinais da unidade de controle que comanda o funcionamento de cada circuito do processador. Então, você tem essa parte aqui. Então, você tem aqui, ó,
Isso aqui é o PC, que é o contador da próxima instrução. Você tem a OC que vai fazer o controle dessas instruções, tem os registradores aqui que vai armazenar, tem o registrador de instrução, unidade lógica de instrução, unidade de controle e o clock. O clock é porque todos eles vão estar sincronizados nesse mesmo tempo aqui de execução. Beleza, pessoal? Então, professor, oi. Isso seria legal o professor depois pegar, mostrasse para nós na prática como funcionaria isso, depois de pegar uma aula para nós, para mostrar isso, como é que é dentro da prática mesmo, para mostrar que isso é gostoso na prática. Não, mas essa questão aqui, ela é mais fundamentação teórica mesmo, o Wagner. Porque, por exemplo, isso aí seria implementar dentro do processador ali. Então, sim, se eu pegar um processador, eu não vou ver executando isso. Certo? Vou ver se eu acho algum videozinho que tem alguma simulação desse funcionamento aí e mostro para vocês na próxima aula, tá? Porque isso aqui está só explicando os elementos que compõem esse processador. Mas o que é mais interessante desse processador é o que eu falei para vocês. Vocês entenderem que esse processador ele tem uma unidade lógica aritmética que realiza as operações, tem uma unidade de controle que vai controlar esse ciclo, vai ter uma pilha das instruções que vão estar sendo executadas e elas vão ser armazenadas no registrador, tá certo? Então, assim, seria basicamente assim, mais teórico do que prático essa parte aqui. Essa disciplina é uma disciplina que ela tem mais cunho teórico, né? Ela não é prática. Certo? Posso prosseguir? Estou fazendo uma curiosidade aqui sobre processador. A Intel, na linha de produção dela, existe só a produção do i-Core 9. De acordo com as falhas que eles encontram após o processamento do processador i9, ela classifica ele entre i7, i5 e i3. Não, mas aí é o seguinte, mas tem a questão, por exemplo, o i3 é 3 núcleos. Certo? Aí tem os núcleos virtuais nele, mas eu vou falar assim, mas eles são 3 núcleos. O i7 é 7 núcleos, o i9 é 9 núcleos. Então, assim, não sei se essa informação, ela não, acho que ela não é verdadeira não, tá? Podemos pesquisar depois, mas assim, por causa que ela está relacionada à arquitetura, quando você está falando isso, está relacionada à arquitetura de número de núcleos que tem ali dentro. Todo esse núcleo que tem ali dentro, ele tem essas informações que eu passei para vocês. Unidade lógica aritmética, unidade de controle, barramento, registradores, tudo tem dentro dele, tá? Ele tem os barramentos para trocar informação. Sim, professor. É o que eu falo no sentido seguinte, você tem uma linha de produção, ela vai produzir 9 núcleos. Ela só produz 9. Na hora que ela passa uma inspeção, se desses 9, 2 falharam na hora de produzir, o produto é classificado como 27. Entendeu? Não, sim, pode sim, mas assim, estou falando em termos, por exemplo, de teoria, por exemplo, que a gente falando, assim, cada uma delas tem um modo. Se não está produzindo, está funcionando 7, seria isso, entendeu? Mas eu não sei se em termos de arquitetura vai mudar alguma coisa lá dentro. Se não está funcionando, isso pode gerar alguma outra coisa de codificação ali dentro dessas unidades de controles ter algum erro, entendeu? Eu não sei te definir exatamente essa informação, não. Então, pessoal, a gente tem instruções aí de transferência de dados, instruções que estão transferindo dados. Estou passando aí, o processador ele está só realizando a transferência de dados. Tem instruções que são aritméticas e booleana, e instruções de testes e desvio. Então, são tipos de instruções aí que vai ter nesse ciclo de execução aí. Então, qual que é a sequência de instrução de funcionamento? Busca a próxima instrução na memória, que eu falei para vocês que tem um apontador da próxima instrução, decodifica essa instrução. Qual que é essa instrução? Qual que é o significado dessa instrução? É para adicionar, realizar a operação da adição entre dois, por exemplo, ADD, X, Y. Eu realizar a adição entre X e Y? Não. É para me realizar isso, ele vai transformar isso. Aí os dados servirão como operandos, são buscados na memória,
se necessário. Ah, tá o valor. Qual que é o valor de X? Qual que é o valor de Y? Ah, passei só o endereçamento, eu tenho que buscar qual que é o valor desse na memória. O cálculo do endereço da próxima instrução. Aí eu tenho esse valor, qual que é a próxima instrução a ser executada. Executa a instrução e armazena os dados. Oi? Oi? Tem um áudio aí. Falou alguma coisa? Pessoal? Tranquilo, professor. Posso seguir com a aula, por favor? Ah, não. Beleza. Aqui, ó. Então, isso aqui seria o ciclo, por exemplo, de sequência e funcionamento dele. Então, você vai buscar a instrução. Você vai buscar essa instrução na onde? Processador. Ele está executando o ciclo lá. Ele vai buscar ela na onde? Ele vai ter que ter dentro dele lá onde que está apontando qual que é a próxima instrução. Decodifica ela. Os dados que estão fornecidos ali dessa instrução, ele tem esses dados? Tem. Se não tiver, eu tenho que buscar essa informação na memória. Realiza a operação, que é o cálculo lá. Já realizou a operação ali, ele tem que apontar já para a próxima instrução que realizou e armazena o resultado. Então, seriam os ciclos dele. Isso aqui seria um ciclo dele de execução. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu acho que sim. Então, beleza. Aí a gente tem questão de medida de desempenhos, que é milhões de instruções por segundo. Tem o FOP, que é operação flutuante por segundo, né? Então a gente tem ali, por exemplo, que é o que eu falei, que é gigahertz. Que a gente tem aquela... Ah, isso aqui está relacionado à instrução e não um ciclo. Então o que acontece? Quantas instruções aquele processador ele pode ser executado ali por segundo? Isso, por exemplo, um programa aí de codificação do sistema operacional, um programa tem várias instruções para ser executadas. Talvez uma rotina que você faz numa linguagem de alto nível, ela gera N execuções para que o processador realize aquele cálculo ali, porque tem uma programação de baixo nível que vai fazer aquela operação fazer. Por exemplo, multiplicar 1 milhão vezes 1 milhão. Isso vai gerar um ciclo muito alto de execução para fazer, de instruções para fazer isso. Certo? Por exemplo, número fatorial. Qual que é o fatorial de 10? Isso vai gerar várias instruções, ciclos de instruções, por exemplo, para que essa operação seja realizada. Então tem programação do processador ali que aí é programação já em baixo nível, que tem que fazer, que ele vai codificar, muitas das vezes programação ali em assembly para fazer isso, e vai trabalhar que você... essas máquinas aí, elas vão estar... essa programação que vai ter, ela vai ser para que ele realize essas operações. E isso vai ter que interagir com quem? Com o sistema operacional que vai vir em cima, que a gente fala que essas máquinas, a arquitetura das máquinas, aí, voltando para o assunto de sistemas operacionais, elas são em níveis. Então você tem ela lá em baixo nível, que seria esse hardware, aí você tem um nível ali de microarquitetura, que a gente fala que é uma linguagem de baixo nível para receber. A gente tem a questão de uma outra camada intermediária ali, que aí a gente tem, por exemplo, os drives e tal, e a gente vem o sistema operacional, e em algumas máquinas aí a gente tem uma camada ainda virtual aí, depois tem o sistema operacional, depois tem utilitários e os programas. Certo, pessoal? Então é isso. Tal. Aí eu vou pedir para... Vou parar nessa questão aqui. E aí, vou finalizar por hoje, vou deixar aberto aí para vocês comentarem, certo? E aí na próxima aula a gente continua. Deixa eu parar aqui a apresentação, deixar um pouquinho... Gostaram, pessoal? É muito conteúdo, então passa um pouco mais rápido, mas assim, é boa a interação de vocês, tá? Estão gostando? Sim, assim, professor, essa parte, tem hora que a gente, eu mesmo gosto mais da prática, né? Isso, assim, porque a parte mais... Costumou a mão na massa. Porque assim, a parte... Essa parte é muito de fundamentação, né? Como que é? O que é um processador? Qual que é as partes que compõem um processador? Aqui tem muitos detalhes, algumas coisas eu até passo, mas assim, eu estou focando o que
o que é mais interessante para vocês pegarem. Por exemplo, como que é organizado esse processador? A gente tem a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética, a gente tem os registradores, a gente tem lá o contador da próxima instrução, então tem um barramento. Então tudo isso, tem um barramento ali que vai ter as instruções, tem um barramento que vai buscar as informações, transferência de dados na memória, tem na memória que eu estou falando seria os registradores, tem um que vai transferir uma informação, que seria um dado, né? Um dado de um registrador para o outro registrador. Então isso seria assim, dentro, por exemplo, quando a gente pensa em um nível muito, vamos dizer assim, como que eu falo, é muito pequeno, assim, dados ali que vão estar, você tem uma arquitetura ali bem dentro de um processador muito parecido com a placa-mãe, concordam comigo? Isso aí é quase que uma repetição ali da placa-mãe do computador, ele tá ali bem integrado, a palavra correta? Pequeno não, bem integrado, um nível de assim, bem assim, vamos dizer assim, em detalhes, por exemplo, você pensar em gilhões de instruções por segundo, o autoprocessamento, não só isso, em paralelo. Então, isso há um desempenho muito grande em algo muito, muito pequeno, né? Em um espaço muito pequeno. Então, isso aí tem que... A precisão... É uma instrução entre dados, né, professor? Que uma programação que antigamente era só... você soma 1 mais 1. Agora você tem que fazer... A programação hoje de um computador, você precisa para estar ligando esses pontos aí, um com os outros, bem detalhados, que você tem que estar... Se você um errinho que você coloca, talvez, num algoritmo, você não consegue fazer essa ligação de um ponto com o outro. E assim... Então, quando você está falando assim nessa programação de alto nível ainda, né? Quando você pensa assim na programação de baixo nível. E quem gerencia isso, a gente tem que pensar o seguinte, o processador por si só não tem nada. E além disso, eu tenho que ter uma programação em cima dele para ele interagir com o sistema operacional. E aí vem o sistema operacional, que é um sistema muito complexo, vai gerenciar tudo no computador. Isso assim, a gente pensando, quando você pensa isso, o grau de detalhes aí muito grande e assim, há uma complexidade muito grande em relação a isso. Eu instalo por exemplo, vou falar, se já aconteceu esse problema, vou falar aqui. Você instalou um sistema operacional, mas não funciona o som. Por que não funciona o som? Porque o sistema operacional não está conversando com o hardware. Aí ele precisa de um codec para fazer, ou precisa de um drive que foi programado em linguagem em baixo nível para fazer endereçamento, que está ali para fazer, para que funcione. Entendeu? Então isso há por exemplo, programação em vários níveis aí. Beleza, pessoal? Vou finalizar a aula. Alguém quer fazer algum comentário? Posso parar a gravação? Professor, isso aconteceu comigo uma vez, aqui no meu computador, que eu peguei aquela assinatura digital. Quando eu formatei o meu computador, ela parou de funcionar. Aí eu fiquei doido, né? Que a assinatura digital eu tinha comprado e aí eu baixei o aplicativo PGE, baixei a assinatura e nada. Aí o que eu tive que fazer? Como o professor falou, eu tive que ligar lá na central para eles me mandar uma atualização nova do programa para estar fazendo acessamento. Então, talvez, chega muitas vezes não funciona por falta de comunicação. Isso, e a comunicação aí, você falou ainda em alto nível, baixando mais. Quando você está falando, registrador 1, registrador 2, programação já, por exemplo, codificação de endereçamento. Isso é muito detalhe. Assim, é muito, por exemplo, o cara tem que ter uma noção de arquitetura muito forte. Certo? Pessoal, mais algum comentário? Posso finalizar aqui a gravação? Professor, boa noite. Até a boa próxima. Noite. Não, eu continuo aqui. Eu só vou finalizar a gravação, tá? Quem quiser, assim,
Aumenta só para me fechar o vídeo aqui da gravação. Fechar ela.